Quero convidar a você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, no capítulo 1 de 1 Pedro, para nós lermos o texto. Eu vou pedir que alguém ajude ali, nossos visitantes ali, com a Bíblia, né? Para que eles possam também acompanhar nossos visitantes. Nós já teremos também mencionado a nossa gratidão, né, pela presença. Que Deus continue abençoando as suas vidas, né? Juliana e Luciana. Que Deus os abençoe, né? 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 9. Eu quero falar nesta noite hoje sobre a graciosa salvação de Deus. Amém? Todos encontraram? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? É um texto do apóstolo Pedro, e o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta aos cristãos da Ásia, né, num contexto de perseguição e morte. Esse é o contexto dos escritos de Pedro para a igreja daquele tempo, porque ele começa já falando aos eleitos que são forasteiros da dispersão, lá no começo, no versículo 1. E ali nós vemos enumerados alguns lugares que ele menciona. Então houveram muitas dispersões pela perseguição que havia naquele tempo. E as pessoas que criam em Cristo acabavam indo para vários lugares, até mesmo para que não fossem mortas. A perseguição era algo muito sério, muito presente na vida de quem tinha Jesus, de quem aceitava e vivia a realidade de uma nova fé. Quando ele escreve essa carta, né, ele deseja estimular então aqueles irmãos, a fé daqueles irmãos. A sua intenção era que a carta circulasse entre os crentes, principalmente aqueles que eram de origem gentia, que viviam ali naquele tempo debaixo, né, do jugo do Império Romano, que era o império que dominava naquela época, né, o mundo antigo. E aí então esse Império Romano ele exercia sobre eles grande perseguição, que era movida naquele tempo em especial pela ira do imperador Nero. Nero era o imperador daquele tempo quando a carta é escrita, e logo aquela ira se completaria com um incêndio de Roma no ano de 64, né, promovido por Nero, mas que na verdade ele desejava atribuir com o incêndio de Roma que a culpa, incriminando os cristãos, né, aqueles que não se submetiam e que não o reconheciam, né, como uma figura passível de adoração, como Deus, porque era essa a intenção que ele tinha, quando desejava que as pessoas o reverenciassem. Então ele promovia essas perseguições, e Pedro ele escreve essa carta nesse contexto. E a perseguição então não era algo desconhecido da igreja, e nem é atualmente nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, quando nós olhamos e vemos mundo afora o que está acontecendo, há uma perseguição, sim, há muitas coisas acontecendo, tem se falado em cristofobia e coisas semelhantes, mas quando nós olhamos a realidade e a missão Portas Abertas, ela faz um apanhado, ela criou um ranking
de 50 países onde a perseguição religiosa é mais forte, é mais efetiva. Os 10 países que são onde é mais forte a perseguição começam, né, em primeiro lugar, tendo a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, onde está ali presente uma ideologia Juche. O que é essa ideologia? A ideologia Juche, ela é o culto ao imperador, em que aquele homem chamado, né, Kim Jong-un se considera um Deus, e as pessoas precisam se prostrar e reverenciá-lo tal como se fosse, sob pena de serem até mesmo mortas, de serem presas e irem para os campos de trabalho. Ele se considera, então, é onde hoje a perseguição religiosa é mais feroz, é mais ativa, mais forte no mundo. Depois nós olhamos na lista, temos pela ordem, né, o Afeganistão, a Somália, a Líbia, o Paquistão, a Eritreia, o Sudão, o Iêmen, o Irã e a Índia. Esses são os 10 dentro dessa lista de 50. E o interessante é que, fora a Coreia do Norte, do segundo, né, do Afeganistão até o Irã, há a presença forte, a religião dominante é o islamismo nesses países. Então os cristãos são totalmente desconsiderados, são perseguidos veementemente. No ranking dos 50 países, nós olhamos e vemos uma coisa interessante. Em 35 desses 50 países está presente a dominação do islamismo. Em 6 está o budismo, em 2 o hinduísmo, 1 é a ideologia Juche, que é na Coreia, e em 6 o cristianismo. Aí você vai perguntar, mas como o cristianismo? Há perseguição? Há perseguição porque em 4 desses países onde o cristianismo é a religião oficial do país, o avanço do islamismo está muito forte. E começa então a haver por parte do islamismo uma perseguição aos cristãos desses países. Num desses países onde o cristianismo também é a religião oficial, existem as questões étnicas entre eles, e no outro é a ditadura que está barrando o cristianismo. Então nós olhamos e vemos essas estatísticas, e vemos esse ranking como algo bem presente nos dias atuais. Quando a gente olha, amados, aquilo que está acontecendo no dia 18 em Assunção, lá em Santiago do Chile, melhor dizendo, houve aquele incêndio na igreja da Assunção, atacada por encapuzados durante uma manifestação que, segundo eles, celebraria o primeiro aniversário dos protestos sociais, mas que nós sabemos bem que no fundo estavam as ideologias presentes naquilo que eles estavam fazendo. Na Índia, recentemente, na vila de Singapura, no estado de Chhattisgarh, 15 famílias cristãs tiveram as suas casas incendiadas, destruídas por uma multidão de mais de 10 mil pessoas que avançaram contra aquela vila, e onde haviam casas pertencentes a cristãos foram incendiadas. Nós olhamos e vemos em Cuba as igrejas sendo perseguidas, as igrejas evangélicas que não se submetem ao governo comunista são perseguidas e interditadas. Então ali eles não podem mais atuar. Os cristãos da cidade de Holguín, por exemplo, começaram a ser perseguidos no ano passado, e agora em julho desse ano a situação piorou. A igreja foi fechada e eles não têm mais direito a realizar as suas celebrações naquele lugar. Por quê? Porque eles não se submetem ao governo comunista, às ordens do governo comunista. Na China, as reuniões de cristãos hoje são consideradas ilegais. E a perseguição ali está cada vez mais forte. As autoridades começaram agora, as autoridades fizeram uma campanha que recompensa as pessoas que denunciam atividades religiosas, porque elas são ilegais, e as pessoas que denunciam essas atividades religiosas, seja com um vídeo ou com uma foto, elas recebem o equivalente a $72 de recompensa. Então, na China,
a muitas pessoas que estão a serviço do governo comunista para denunciar a prática do cristianismo. Nós olhamos, na Coreia do Norte, que ocupa o primeiro lugar nessa lista mundial de perseguição. Ser cristão ali é sinônimo de enfrentar uma perseguição extrema. Professar uma fé que seja diferente da adoração ao líder maior deles acaba em prisão e morte. Mais de 75% dos cristãos da Coreia do Norte não sobrevivem à perseguição. São presos e simplesmente desaparecem. São realidades dos dias atuais. E o Brasil? Como é que nós vemos o Brasil hoje? Como é que nós estamos vendo? Alguns episódios têm acontecido, nós sabemos disso. Nós sabemos que esses episódios de preconceito e de discriminação, principalmente contra os evangélicos, têm acontecido. Embora nós saibamos que não existe no país um sistema estruturado, que a gente tem conhecimento por enquanto, de perseguição violenta. Mas boa parte da mídia do nosso Brasil não perde tempo atacando valores e princípios cristãos e dando amplo apoio a essas manifestações que escarnecem, o cristianismo, como nós vimos recentemente no Carnaval. Ficou muito claro o escarnecer dos cristãos. Eu não estou falando de religiões esta ou aquela, mas de uma maneira geral, aqueles que creem em Deus, aqueles que creem em Cristo Jesus, têm sido perseguidos, e hoje tem se criado novas leis, ou está se criando novas leis homofóbicas, para que, infelizmente, tenha aí uma qualificação também onde existe a perseguição ao cristianismo. Dia 20, hoje é dia 25. Dia 20 agora, na terça-feira, na cidade de São Bento do Sul, não sei quantos tiveram conhecimento da notícia, 3 jovens subiram na torre da igreja matriz da cidade e ali eles simplesmente subiram na cruz daquela igreja e como uma forma de escarnecer o cristianismo. E eles postaram fotos daquele momento nas redes sociais com palavrões como legenda, com palavras que mais ou menos dizem da razão daquela atitude deles. O que significa isso? Significa que o cristianismo está sendo perseguido? Significa que estamos entrando num tempo em que novamente haverá uma perseguição muito forte à igreja de Deus? Nós precisamos pensar, porque esses países que mencionei, alguns deles apenas, isso está muito claro, é muito evidente a perseguição. Pedro, quando ele escreve como pastor que ele está levando aquela igreja que vivia dias difíceis uma palavra de consolo, uma palavra de esperança em Cristo Jesus. Tanto é que no preâmbulo da carta, nós vemos as palavras que ele traz ali, começando pela exaltação a Deus, pela salvação que eles têm. E ele diz lá: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando nós lemos esse texto, quando a gente observa esse texto, nós podemos tirar dele algumas verdades que ele traz para as nossas vidas também. A primeira delas é que a reafirmação de Pedro é que, sem dúvida alguma, Jesus é a fonte da salvação. Podemos ver nesse texto isso: bendito Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, a misericórdia de Jesus, nos regenerou, nos deu uma nova vida, nos transformou. Num tempo, amados, de extrema perseguição e dor, como alguns estão sofrendo, sofrimentos,
e como alguns sofriam naquela época, Pedro ele inicia essa carta com essa doxologia, que é essa expressão de louvor e de glorificação a Deus. Pedro ele não começa, com o homem, ele começa com Deus. Pedro não começa falando das necessidades humanas, mas com os louvores que Deus merece. Aqui Pedro está mostrando que a fonte da salvação é Jesus. E ele está ali dizendo: Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, ele começa louvando a Deus pela sua salvação. E aí nós podemos pensar, amados, que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. É Deus quem deve ser exaltado por tão grande salvação. É Ele que deve ser magnificado por esse presente auspicioso que nós recebemos em Cristo Jesus. A salvação de graça que veio de Deus. Pela graça, como já falamos, sois salvos. Nós não pagamos nada, o preço foi pago por Cristo Jesus. Se o mundo hoje, amados, nos oferece tristezas, nos oferece decepções, nos oferece tantas coisas, não foi diferente da época em que Pedro escreveu essa carta. Ali também havia muitos problemas, ali também haviam as decepções, ali também haviam as tristezas. Então, meus queridos, antes de apresentarmos as nossas dores, de apresentarmos as nossas lutas, de apresentarmos as nossas lágrimas, as nossas perdas nesse mundo, levantemos os olhos aos céus e exaltemos aquele que nos amou, aquele que nos escolheu e aquele que providenciou todas as coisas para a nossa salvação. Eu creio que nós precisamos caminhar muito mais nessa direção nos dias atuais. Nós estamos tão focados nas nossas necessidades, naquilo que nós estamos precisando, e deixamos de olhar para Deus que nos ama. Quando nós discorremos esse texto, nós temos estampado, claro nele, aquilo que Deus é e o que Ele fez por nós. Ele nos regenerou, sabe? Isso não é algo comum. Não é algo comum, não é algo insignificante. Ele nos gerou de novo, Ele nos deu uma nova vida. É isso que significa o texto, uma nova vida. Ele tirou uma natureza que era morta pelo pecado e trouxe ela à vida novamente. Regenerar, gerar novamente é o sentido dessa palavra. E essa regeneração é uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele muda as nossas disposições íntimas, dando-nos o quê? Um novo coração. É o que o Espírito Santo faz. Esta é a obra do Espírito Santo na transformação de uma vida sem expressão alguma, uma vida dominada pelo pecado, uma vida conduzida pelo pecado, agora numa nova vida. Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, ele está lá dizendo muito claro, 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. A nova vida que veio de Jesus. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação de Deus, e Pedro aqui corrobora, dizendo da regeneração que Ele opera em nós. Mas é interessante que nós, olhando isso, e Ele faz essa transformação nas nossas vidas, nos gerando de novo com um propósito: para uma viva esperança. Uma viva esperança. Aí nós entendemos, como ele segue dizendo lá no verso 4, que essa é uma herança incorruptível, que não se corrompe, que não se corrói, que não se compara aos valores mais preciosos que nós temos sobre a face da terra, não é verdade? As riquezas, sem mácula, sem mancha alguma, imarcessível, que não murcha, que não desvanece, reservada no céu para vós outros. Nada pode desfazer, nada pode atingir aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Ele fez em nossas vidas. É essa certeza que gera essa esperança viva em nós. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele diz lá que nada pode nos separar
do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Não é a morte, não é as lutas, não são os problemas, não são os principados, as potestades, né, desse mundo, do presente século. Nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é por isso que nós podemos entender. E quando nós exaltamos a Deus por quem Ele é e pelo que Ele tem feito por nós, nós nos sentimos mais fortalecidos, e aí nós conseguimos enfrentar as nossas lutas, que são leves e momentâneas, como Paulo diz. São para esse tempo, para alguns momentos, não serão eternos, porque nós não vamos viver eternamente aqui nesse lugar. De pranto, de dor, de sofrimento. Nós vamos estar eternamente com Ele. Por isso é que nós podemos entender essa reafirmação do apóstolo Pedro, dizendo: Jesus que é a fonte da nossa salvação. A segunda verdade que Pedro nos mostra aqui, e mostrou àquela igreja sofredora, é a natureza dessa salvação que o Senhor Jesus nos dá. Dá àquele que nele crê, dá àquele que entrega a sua vida a Ele. Pedro, ele faz uma transição, né, no texto aqui, da fonte da salvação para a natureza dessa salvação, mostrando que esse plano que foi estabelecido, né, na eternidade, ele se concretiza no tempo. Aquilo que foi planejado por Deus no céu, né, realiza-se aqui na terra. Duas verdades nós podemos pensar aqui. Duas verdades, como já mencionamos. A regeneração, Ele nos regenerou. A regeneração, como falamos, é a obra do Espírito Santo em nós. Ele está mudando, Ele está transformando, fazendo que tenhamos um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. E aí então nós entendemos aquilo que a palavra nos diz, que nós estamos nascendo agora de uma semente incorruptível. Nós não temos somente um novo status que a justificação nos dá, mas também uma nova vida promovida pela regeneração que o Senhor promove na vida daqueles que Ele criou. Nós nos tornamos filhos de Deus, nós passamos a ser membros da família de Deus. O crente renasce dentro de uma nova família, ele renasce de uma vida, né, que estava vivendo, passa a viver uma nova vida e agora ele tem uma nova família. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz lá no capítulo 2, do verso 19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Você percebe a condição que nós temos por essa graciosa salvação de Deus que nos alcança? É interessante porque aqui tira dúvida também, apaga qualquer argumento que se levante muitas vezes. Nós agora, quando cremos em Cristo Jesus, nos tornamos família de Deus, passamos a estar para com Deus numa relação diferente, de filhos. João 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, fala muito claro. Derruba dúvidas, derruba questões, porque muitas vezes nós ouvimos das pessoas falando: não, todos nós somos filhos de Deus. Claro que sim, pela criação somos filhos de Deus, criados por Deus. Mas aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12, está muito claro. Ele diz lá: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O Evangelho não é algo complicado, complexo. É claro, a palavra de Deus. O que nós precisamos é crer pela fé em Cristo Jesus para nos tornarmos filhos de Deus, como a palavra nos mostra. Nós vivemos uma nova família, nós passamos a viver uma relação de filhos e uma relação de irmãos de Jesus. Somos irmãos de Jesus. Diz lá em Romanos 8, 29: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele
o filho, né, seja o primogênito entre muitos irmãos. Que coisa tremenda nós temos na palavra de Deus, que nos dá essa segurança, que nos dá essa certeza, essa esperança viva, como Pedro fala aqui. Algumas coisas que às vezes nós não imaginamos, Deus está provendo para as nossas vidas. Nós precisamos confiar plenamente em Cristo Jesus. Nós precisamos confiar inteiramente em Cristo Jesus. A segunda verdade que o texto nos fala aqui dentro dessa natureza da salvação é que nós temos essa viva esperança. Ele diz que Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Aqui está a resposta. Aqui está a palavra. O apóstolo Paulo descreveu o mundo pagão, né, como um mundo sem esperança, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 2, no verso 12. Ele diz a respeito do mundo daquele tempo. Naquele tempo, né, estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a condição que Paulo descrevia o mundo da sua época. Um mundo sem Deus e sem esperança. Talvez essa tenha sido a razão, né, de Sófocles, que foi um dramaturgo grego que viveu entre 497 e 406 a.C., quando ele diz lá nos seus escritos: não nascer é inquestionavelmente a maior felicidade. Olha bem o que ele diz: não nascer é inquestionavelmente a maior felicidade. A segunda maior felicidade é tão logo nascer, retornar ao lugar de onde se veio. Percebe? Qual era a visão que ele tinha do mundo? Nenhuma esperança. Naturalmente ele desconhecia a verdadeira esperança que somente em Cristo foi conquistada. Naturalmente que ele desconhecia a promessa de Deus. Por isso, amados, é que o cristianismo é a religião da esperança. Nós temos um Deus vivo, nós temos um Deus que está entre nós temos um Deus que atua e que vive nas nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus que habita em nós quando nós cremos em Jesus Cristo. Então nós não precisamos procurar Deus em qualquer outro lugar, porque Ele está em mim, está em você. Um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que nos ama, um Deus que se importa conosco. Esse é o nosso Deus. Por isso o cristianismo é essa religião de esperança, porque nós não caminhamos para um futuro desconhecido, nós estamos marchando para a glória eterna com Cristo Jesus. A regeneração, ela nos leva a uma viva esperança. Somos regenerados para uma qualidade superlativa de vida. Vivíamos na miséria do pecado, agora estamos na riqueza da graça de Deus. Você percebe como Deus faz as coisas, como Deus nos ama e se importa de fato com cada um de nós. Essa regeneração então muda completamente a nossa vida. Somos regenerados para a esperança, e essa esperança que nós vemos aqui, ela tem duas características: ela é viva e ela é segura. Ela é viva e ela é segura porque ela está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. O nosso Deus não está morto, nosso Deus não está no túmulo em qualquer lugar desse mundo. O nosso Deus está aqui nesse lugar. O nosso Deus está entre nós. É assim que Jesus vive. Um Deus vivo, um Deus presente. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, a nossa regeneração não seria possível. Nem a nossa esperança teria algum sentido. Não teria nenhum sentido. Então eu posso entender, como diz aqui no verso 5, que eu estou sendo guardado no poder de Deus pela minha fé. Tem um dos nossos hinos que fala, né? No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrar. No poder de Cristo Mestre.
a nossa vida salva está. Do perigo que nos cercar, Ele pode nos livrar, Ele pode nos dar a vitória diante do mundo que nós vivemos. E no dia final, nós vamos estar com Ele. E é isso que deve trazer alento aos nossos corações, trazer alegria aos nossos corações, mesmo quando a gente olha para o mundo, né, que nos cerca, vivendo esse tempo de lutas tremendas, como nós vimos, né, nesses países onde há perseguição. O mundo vivendo esse tempo diante dessa pandemia, de temor, de medo. Mas aqui nós podemos ver tanto esses irmãos que têm sido levados ao martírio nesses países, como aqueles que têm sido levados pela pandemia. Muitos irmãos nossos estão passando por isso, então estão deixando essa terra. Mas uma coisa nos deve levar à alegria, como ele diz aqui no verso 6. Nós podemos nos exultar, ainda que contristados pelas provações. Ainda que contristados pelas provações, como diz no verso 6. Eu me alegro, porque sei que ainda que muitos que estão morrendo, seja pelo martírio nesses lugares, seja pela doença, um dia, eternamente, nós estaremos nos céus, juntamente com eles, adorando o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado em nosso lugar. Nós estaremos vendo esses irmãos, e aí nós vamos juntos adorar a Deus eternamente. Por isso, amados, é que nós precisamos viver de forma diferente aqui nesse mundo. Eu quero viver, quero continuar vivendo, com essa certeza de uma salvação que eu recebi sem merecer, que foi graciosa, que não custou nada de minha parte, mas foi por causa da fé que eu tenho em Cristo Jesus. E essa salvação, como Pedro diz aqui, que é mais preciosa do que ouro perecível. Nada se compara. Nada se compara. Mas tudo isso, como ele continua falando, deve resultar em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. É a esse Cristo Jesus que eu tenho no meu coração e que os meus olhos também não podem contemplar, como Pedro diz aqui no texto, que eu amo e que eu quero viver para Ele eternamente, aqui nesta terra e depois na eternidade. Como você tem vivido? E aqui está a sua confiança? Deixa eu perguntar isso agora. Você confia plenamente naquilo que você tem, naquilo que você vive, ou naquilo que Deus fez por você naquela cruz? O dom da vida eterna em Cristo Jesus. No que você se firma nesse tempo de lutas, de batalhas, de enfrentamentos que nós como igreja vivemos? É importante que você pense. É importante que você possa ter certezas no seu coração, porque as certezas nos levam a desfrutar dessa viva esperança que Pedro fala na sua carta. Por isso é que nós pregamos a palavra e não podemos deixar de pregar. Porque uma alma salva tem um valor incomparável. Não se compara nada que esse mundo possa produzir, nem toda a riqueza do mundo pode pagar pelo valor de uma alma que reconhece Jesus Cristo. Como você tem vivido nesse tempo? Você tem certeza da eternidade com Cristo Jesus? Quando morrer aqui, nessa terra, você vai estar com Cristo Jesus na eternidade? Nós podemos ter essa certeza aqui, nesse tempo, porque depois da morte não há mais nada. O escritor da carta aos Hebreus diz que depois da morte é o juízo, nada mais se faz. Por isso é que nós devemos escolher Cristo Jesus nesse tempo, enquanto temos vida, enquanto estamos aqui na presença dEle, enquanto estamos recebendo a mensagem de salvação dEle. Na noite de hoje, amados, mais uma vez a palavra de Deus está sendo pregada, dizendo que a salvação que o Senhor Jesus está oferecendo a todo que nele crê é uma salvação que é de graça. Você não vai pagar nada. Você não vai desembolsar nada.
você vai ter que somente crer pela fé em Cristo Jesus e aceitá-lo e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador e Criador.